Olá, pessoal. Pessoal, vamos falar hoje sobre fumaça branca. Então, Marcelo Ramos estava sumido um pouquinho das redes sociais aí, né? Porque devido a algumas mudanças e a alguns projetos que a gente vai lançar para vocês aí, Dono de Oficina. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fumaça branca. O porquê que acontece fumaça branca na sua S10, fumaça branca na sua Amarok, na sua Hilux, na sua Dodge Ram, até mesmo no seu caminhão. O que é fumaça branca? A maioria dos donos de oficina, ou mecânico, ou usuário, acha que pode ser o bico. Não tudo é fumaça branca, foi depois que fez o bico e a fumaça branca veio do bico. E não é, galera. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque a fumaça branca, ela tanto pode vir do bico, ela pode vir do ponto do sincronismo, ela pode vir do carbono, né, que a válvula EGR joga em momento errado lá dentro do coletor de emissão e pode também transformar em fumaça branca. A arruela do bico, né, o cara colocou 2 arruelas, 3 arruelas, colocou uma arruela grossa lá e o bico subiu, né, para tirar o vazamento e também pode gerar fumaça branca. Compressão do motor também, né, se eu tiver com a compressão baixa, né, também pode gerar aí fumaça branca. Mas aí vem a pergunta, Marcelo, mas por que tudo isso chega no mesmo lugar? Tudo isso é o mesmo defeito, fumaça branca. Então vamos lá, vamos explicar para você o porquê disso acontece, tudo a mesma coisa. Galera, só para vocês entenderem, eu coloquei um desenho de um pistão, certo? Para vocês entenderem a árvore de manivela, como que ela funciona. E aqui eu fiz o ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? É o ângulo dos 180 graus cada lado e o PME superior, que é o zero, que é a hora que o pistão chega em cima. A partir dos 32 graus, o módulo dos veículos adaptado, né, os veículos com tecnologia como Rail, o módulo começa a atuar com as pré-injeções. E conforme a aplicação do veículo, eu posso ter até 5 pré-injeção antes da injeção principal. Então, a 32 graus, antes do pistão chegar em cima, né? Aqui, ó, antes do pistão chegar em cima, o módulo começa a atuar. E entre 6 graus e 0 grau, conforme a aplicação, vai acontecer a injeção principal. E o que acontece com a injeção principal se eu injetar o combustível de forma errada? Como assim, Marcelo, de forma errada? Eu tenho 6 graus para injetar o combustível, né? Do 6 ao 0 é onde eu vou achar minha curva de torque. Se eu injetar o combustível nesse ângulo entre 6 e 0, eu não vou ter fumaça branca. Porque eu vou estar com a biela em formato subindo, né? Positivo, tracionando. Marcelo, mas se eu injetar o diesel no outro lado, né? Descendo, pistão descendo, nesse formato aqui, ó. Se eu injetar o combustível nesse momento a 3 graus, o que vai acontecer? Pessoal, eu não vou ter temperatura na câmara de explosão, para acontecer a queima do combustível. E eu vou fazer a analogia para vocês certinho, para vocês entenderem. Quando você vai acender uma churrasqueira lá, que o carvão ainda não pegou, se eu pegar um copinho de óleo e jogar lá na churrasqueira, eu vou ter muita fumaça branca, mas muita fumaça branca. Mas se eu pegar o mesmo copinho de óleo com o carvão totalmente incandescente, bem vermelho, o carvão bem quente, e jogar esse copinho de óleo lá, o que vai acontecer? Vai sair fumaça preta e muito fogo. Isso acontece aqui no motor. Então é assim, galera, ó. Você quer entender como que funciona o sistema de comorreio? Então vem aqui com o Marcelo Ramos, a gente tem uma logística de treinamento para você entender isso e conseguir fazer o seu diagnóstico correto no seu veículo. Então assim, Marcelo Ramos também dá o treinamento para você aprender como que isso funciona. Então essa dica vai para vocês aí, galera, não é só para o profissional, também é um pouquinho para o cara que tem a caminhonete, que é apaixonado por carro, mas lembrando, essa dica não é para arrumar carro em casa, beleza, pessoal? Então vamos lá de novo. Se eu injetar o combustível, ó, dá uma olhada que eu fiz aqui até o sentido que o motor gira, ó. O motor gira aqui, ó. E eu tenho que injetar esse combustível entre 6 e 0, conforme a aplicação do veículo.
Se eu injetar entre 5, 4, 2, 0, 6, eu estou dentro da aplicação que aquele determinado fabricante pré-determinou. Mas se eu injetar aqui, desse lado de cá, pistão descendo, vai ter problema? Sim, o carro vai perder força e vai fumacear branco, porque eu não tenho taxa de compressão. Você concorda comigo que o pistão, quando a biela está subindo, eu tenho alguém tracionando os outros pistão está tracionando para essa biela subir. E a biela, ela está em sentido subindo. Quando eu viro que ela está descendo, qualquer coisa empurra. Ela está na decadência, ela está caindo. Então eu não consigo ter pressão. O pistão desce, não tem temperatura suficiente para queimar esse diesel. E é por isso que sai a fumaça branca. Agora vamos fazer a analogia, o bico, ponto, carbono, arruela e compressão. Por que pode ser a arruela, né? A arruela do bico pode acontecer isso. Porque quando eu afasto o bico do pistão, o que acontece? Que neste momento eu fiz? Eu afastei o tempo de injeção. Eu atrasei o motor. Porque, para quem entende o que eu estou falando, quando eu coloco o injetor em cima, muito longe, eu não consigo chegar com esse diesel na câmara de explosão a tempo. Porque o pistão, ele tem uma rotação muito rápida, né? Então, conforme mais rotação, mais pressão eu preciso para aumentar a velocidade do diesel. Então, quando eu coloco a arruela errada no veículo, eu ponho duas arruelas, eu ponho uma arruela muito grossa para vedar lá na base do injetor, aonde está vazando, eu altero o tempo de injeção desse carro. E eu alterando o tempo de injeção desse carro, eu vou ter problema, né? Eu vou ter problema aqui na injeção. Beleza? Mas vamos falar do carbono. O porquê do carbono? Vamos falar lá que eu tenho uma válvula EGR, com vazamento, né? O que é válvula EGR? A válvula EGR é para resfriar a câmara de explosão. Não é somente para, teoricamente, todo mundo pensa, não, isso aí é só para meio ambiente, né? Arrumar o escapamento para não sair poluição. Não, pessoal. O módulo entende que a partir de 1.350 graus, o módulo tem que dar um jeito de jogar esse carbono dentro do coletor de admissão, para o coletor de admissão admitir esse carbono e aí sim diminuir a quantidade de oxigênio para mim diminuir a potência, para mim resfriar a câmara de explosão. Você viu que não é tão simples, galera? Ah, vou isolar a válvula GR e resolver meus problemas. Não, tem que saber o que você está fazendo. Então, dentro de todo um ciclo de funcionamento de um motor, a gente precisa entender. Então, o carbono, ele pode acontecer nesse momento. Uma válvula GR carbonizada, uma válvula GR que não está vedando. Então, ele pode vazar carbono para dentro do motor e fazer acontecer a fumaça branca. A arruela eu já expliquei para você, porque se eu coloco duas arruelas, eu distancio o injetor da câmara de explosão, eu atraso o ponto. A compressão do motor, vamos lá um exemplo. Esse motor precisa lá de ter lá uma taxa de compressão de 18 por 1. E eu estou com 10, 9. Eu não tenho compressão suficiente para a temperatura do ar que está dentro da câmara de explosão atingir o mínimo de 800 graus e queimar o diesel no momento correto. E aí é a hora que acontece a fumaça branca. Então vamos lá também. O ponto. Por que o ponto vai interferir na fumaça branca? Porque se eu for lá no meu sincronismo, na hora que eu estou trocando a correntinha, na hora que eu estou trocando a correia dentada, e eu consigo colocar o ponto errado, ou seja, no momento que o módulo vai mandar o sinal para injetar, o pistão já passou, eu deixei o ponto atrasado. Então o pistão já está descendo, na hora que ele vai injetar, o pistão está atrasado. O que vai acontecer? Fumaça branca. Então, vocês perceberam, galera, que eu tenho aqui, ó, 5 assuntos com o mesmo resultado no final? 5 assuntos com o mesmo resultado no final. Pessoal, preste bem atenção que eu vou falar para você. Você aí, dono de oficina, mecânico, quer se especializar em caminhonete, pessoal, Neomax está com Marcelo Ramos, um treinamento super especial para você ficar técnico, especialista no diagnóstico e sistema diesel.
Pessoal, vou falar para vocês mais uma. O diesel, galera, tá totalmente virgem aí. Não temos mecânico capacitado hoje no Brasil para conseguir atender a demanda dos veículos a diesel que roda no Brasil. Tem bastante mecânico diesel? Tem, muito mecânico, mas não consegue atender a demanda. Tem muitos veículos a diesel e muitos mecânicos aí não querendo atender veículos a diesel, principalmente caminhonete, porque por falta de conhecimento. Por que falta de conhecimento? Porque é caro. Quando você erra no mundo diesel, é muito caro. Então, muito atenção. Não faça gambiarra no veículo a diesel. Galera, se você tem que entender isso, coloquei esse desenho para você entender, ó, um pistão a 90 graus, ele está no meio, cara. Então, e está descendo, olha a biela, que é o sentido da biela, descendo. Se eu injeto combustível aqui, fumaça branca. E eu percebo que às vezes a pessoa vai fazer um diagnóstico no veículo a diesel e ele se perde no próprio diagnóstico. Um simples scanner que você vai passar no carro lá, que o scanner não é o segredo de tudo, mas é um caminho do segredo, ele te dá o código de defeito. E às vezes ele te deu o código de defeito lá, uma falha na turbina. E o pessoal já quer mexer no bico, ele quer mexer na bomba. E às vezes a falta só da interpretação do que ele vai fazer lá no sistema de injeção como reio. Então, pessoal, essa é a dica do Marcelo Ramos de hoje, que você está assistindo. Então, fumaça branca, você tem que prestar muita atenção, que eu posso ter problema no bico, eu posso ter problema no ponto de ignição, eu posso ter um problema com carbono, eu posso ter problema na arruela do injetor e eu posso ter problema na compressão do motor. Então é isso, fumaça branca no veículo a diesel não significa que toda vez vai ser injetor. Se essa dica, galera, foi interessante para você, dá um like aí, marca o sininho, porque toda vez que aparecer um vídeo novo, para você saber as dicas legais que o Marcelo Ramos está apresentando para vocês aí no canal Marcelo Ramos. Beleza?